Bom, pessoal, vamos lá. Meu nome é Fernando Cirqueira, eu sou responsável pelo Research da Eleven e a gente com esse vídeo está voltando a ter vídeos semanais também para falar um pouco não só de análise fundamentalista, mas também um pouco de cenário econômico e perspectivas para o mercado. Assim como o Eduardo já vem fazendo um vídeo semanal falando um pouco de análise gráfica, dando sugestões de papéis, a gente vai fazer esse vídeo aqui semanalmente também, falando um pouco do mercado, vendo o que a gente está vendo de positivo, negativo, riscos, oportunidades, agenda econômica, enfim, tudo que é relevante para o mercado ou que foi relevante na semana passada e principalmente o que vai ser relevante para a semana que está vindo, tá bom? E começando aqui falando do que a gente quer destacar para essa semana, né? A primeira coisa que é interessante notar é que a Bolsa Brasileira está se descolando um pouco do mercado internacional, particularmente do mercado americano. A gente está tendo um desempenho positivo esse ano, até chama atenção, a gente escreveu isso nos nossos relatórios, os mercados mais atrasados, aqueles que performaram pior nos últimos anos, ou principalmente em 2024, estão começando o ano um pouco mais forte, né? Como a gente pode ver, as bolsas na Europa estão tendo um bom começo de ano, a bolsa da China também está tendo um começo de ano extraordinário, a bolsa do Brasil também está com um desempenho mais forte do que o da Nasdaq ou do S&P. Esses dados são atualizados até sexta-feira passada, tá? Então, fica o destaque, a gente está começando a ter um descolamento. Na nossa visão, isso tem a ver com o valuation muito baixo desses mercados, inclusive do próprio Brasil, e também um pouco de saída do mercado americano, porque o mercado americano começou a ter alguns sinais negativos. As empresas estão crescendo menos, começou a ter uma concorrência que ninguém imaginava ali na parte de inteligência artificial com empresas da China. A gente está vendo também a queda de juros, que era algo que era amplamente esperado para esse ano de 2025 nos Estados Unidos. Tem uma chance grande de não acontecer ou provavelmente vai ser uma queda de juros bem menor do que as pessoas imaginavam. Então tudo isso parece estar atrapalhando um pouco aquele cenário super positivo que existia para o mercado americano e o dinheiro que estava alocado nas bolsas americanas está começando a se espalhar por outros ativos. Tá? Inclusive, eu até aproveitei para colocar aqui esse gráfico. A própria Bloomberg destacou isso hoje, que a Bolsa Americana está se descolando dos outros mercados, mas para o lado negativo, né? Como dá para ver nesse gráfico, as bolsas americanas estão tendo um desempenho pior, né? O que chama atenção aqui, essa linha laranja, não é a Nasdaq tradicional americana, mas a Nasdaq da Bolsa Chinesa, tá? A empresa de tecnologia da China. Outra coisa que é muito relevante para a gente falar para essa semana é a agenda de resultados, tá? Então a gente tem uma agenda de resultados bastante intensa, o destaque é a divulgação da Petrobras na quarta-feira, depois do fechamento do mercado, mas não é só a Petrobras que vai divulgar, a gente tem bastante gente divulgando, inclusive aqui começa a semana com Vibra, por exemplo, que é uma empresa de peso grande no índice, a gente tem também Mateus, é interessante falar de Mateus porque esse grupo de supermercados começou a ter um desempenho muito forte na bolsa esse ano, está entre as maiores altas do Ibovespa, são empresas de supermercados, incluindo Carrefour, incluindo a Açaí. A gente também tem ainda empresas grandes como Redditor, Klabin, Raia Drogasil, várias outras divulgando o resultado da semana. Tá uma semana bem agitada, talvez uma das maiores em termos de número de empresas e peso no índice divulgando resultados essa semana. Tá? E como eu falei, também aqui a Bolsa tem tido um desempenho positivo um pouco por conta desses resultados. Até agora os números foram mais positivos do que negativos, o que a gente viu na semana passada, que vale chamar a atenção aqui. Renner desapontou bastante, teve uma reação bastante negativa. A gente acha até um pouco exagerada, mas de fato os números não foram bons. Mas até agora os números têm sido mais positivos que negativos. A empresa como a TIM divulgou bons resultados, os bancos de uma forma geral divulgaram números fortes, então a gente está vendo uma temporada de resultados positivos. Por último, vale lembrar que nos Estados Unidos também a gente tem a divulgação da NVIDIA também na quarta-feira. Tá? Então quarta-feira é o dia D aqui dessa semana com Petrobras no Brasil e NVIDIA no exterior. E na agenda econômica também essa semana é bastante relevante, vale chamar a atenção que a gente tem aqui alguns dados de inflação que têm um impacto muito grande no mercado. É o caso aqui do IPCA 15 e do IGPM que vai ser divulgado essa semana no Brasil. Nos Estados Unidos também tem dados de inflação sendo divulgados. Tá? Por que isso é relevante? Porque essa discussão de juros tem sido muito importante para a dinâmica do mercado, do lado positivo nos Estados Unidos, do lado negativo no Brasil. Então a gente precisa ver esses dados de inflação parando de piorar para a gente conseguir ver que o Banco Central vai parar de subir os juros, consequentemente seria um alívio, vamos dizer assim, para a nossa bolsa, tá? Então é importante acompanhar esses indicadores de inflação aqui no Brasil por conta disso, tá? O principal sinal que a gente vai ter de quando o Banco Central vai parar de aumentar os juros, eles vão vir
aqui desses dados de inflação. Além disso, vale chamar a atenção que essa semana tem outros dados também de atividade, né, de emprego e desemprego no Brasil, e também no final da semana, toda virada do mês, a gente tem aqueles indicadores PMI, que são bastante acompanhados também. E minha impressão é que nesse momento não tem sido muito acompanhado, dado que o risco, a gente tem falado muito mais de inflação e não de crescimento econômico. Então esses indicadores PMI não são tão relevantes nesse momento, mas ainda assim vale chamar a atenção que vai ter essa divulgação no final da semana no mundo inteiro, tá? Então é um indicador que é divulgado no mundo inteiro na mesma data, acaba que alguma coisa pode acabar tendo impacto também na próxima semana. Por último, aqui, só para concluir um pouco da nossa visão, o que está acontecendo na Bolsa. Como eu falei, por que a gente está tendo um começo de ano positivo? Por mais que aqui, onde a gente pode ver do lado direito, os investidores locais continuam saindo dos fundos de ações, saindo da renda variável, saindo dos fundos multimercados, do lado esquerdo a gente está vendo que os investidores estrangeiros estão começando a investir no Brasil. Tá? Na nossa visão, a explicação para essa entrada de investidor estrangeiro é principalmente aquilo que eu falei no começo, né? O mercado ficou muitos anos alocando muito nos Estados Unidos por conta dessas grandes empresas de tecnologia estar tendo resultados muito fortes. Sem contar que a economia americana estava crescendo mais do que o resto do mundo, os juros ainda caindo, ou seja, era um ambiente muito positivo para os Estados Unidos, muita gente alocou demais lá, inclusive brasileiros, tá? O que a gente estava vendo, muita gente aqui no Brasil querendo investir fora. E o que a gente está vendo nesse momento, com essa chacoalhada que teve no começo do ano, a política econômica do governo Trump até agora não foi muito bem recebida, os juros que eram para cair, todo mundo esperava que fosse cair, vai cair muito menos do que se imaginava, os resultados também começando a desapontar um pouco nos Estados Unidos, tudo isso está fazendo com que parte desse dinheiro que estava alocado nas bolsas americanas comece a procurar outros destinos, inclusive, como eu falei, o Brasil aqui vem se beneficiando um pouco disso. Para isso continuar, obviamente, é importante que os fundamentos aqui no Brasil continuem melhorando, ou pelo menos parem de piorar, mas é importante destacar que a gente conseguiu se beneficiar um pouco disso por conta, como eu falei, do cenário lá fora ter piorado um pouco, principalmente nos Estados Unidos, onde todo mundo estava muito mais alocado, piorou um pouco e acabou sobrando algum dinheiro vindo aqui para o Brasil, que foi muito bem recebido pelo nosso mercado, como eu mostrei no começo da apresentação. Outra coisa que a gente vem falando aqui nos nossos relatórios, que eu gosto de destacar, é que esse ano está sendo um ano meio contrário, né? O que é contrário? É você fazer o que está dando resultado positivo, ser o contrário do que vinha dando resultado positivo anteriormente, tá? Então, comparando o que aconteceu em 2025 até agora com o que tinha acontecido em 2024, a gente vê que muitas características que os investidores estavam evitando em 2024, agora em 2025 elas estão dando resultado positivo, né? Por exemplo, empresas aqui que a gente pode falar, empresas de crescimento que tinham ido muito bem em 2024, não estão tendo um desempenho tão bom em 2025, mas nem tanto isso, acho que o mais chama mais atenção aqui o lado negativo, só para entender esse gráfico aqui do lado esquerdo, né, o eixo Y a gente está mostrando a performance em 2025 até agora, de cada um desses fatores, e no eixo X a gente tem um desempenho que tinha sido em 2024. Tá? Então, o que chama atenção aqui é que o tamanho está sendo um fator que está tendo um peso negativo em 2025, tinha sido muito positivo em 2024. Né? Então, se em 2024 os investidores estavam preferindo empresas grandes, agora em 2025 empresas pequenas estão indo melhor. Dividendos, a mesma coisa. 2024 foi um ano bom para empresas grandes pagadoras de dividendos, 2025 está sendo negativo. Né? Até um outro fator aqui que chama atenção, baixa volatilidade. Em 2024 o pessoal jogou muito na defensiva, preferiu empresas menos voláteis. Esse ano de 2025 é o contrário, empresas mais voláteis é que estão indo melhor. Tá? Então, tudo indica que o mercado está começando a se posicionar de uma forma diferente, acreditando que o pior já passou, que os próximos meses aí podem ser um pouco melhores. Em parte, como eu falei, porque o cenário internacional ajudou um pouco a gente acabou se beneficiando desse fluxo. Em parte, porque os juros tinham subido muito no final do ano passado, as pessoas estão começando a ver uma luz no fim do túnel nesse aspecto também. Tá, então, aos poucos, parece que os investidores estão se posicionando para um cenário melhor aqui no Brasil e desfazendo um pouco o conservadorismo que a gente viu no final do ano passado. Tá, e para isso continuar, o que é interessante, assim, que vale a pena chamar a atenção aqui, de um lado, é que essa dinâmica de lucros que a gente está vendo continue positiva, né? A gente não teve grandes revisões negativas nas projeções de lucro do Ibovespa, então isso dá para ver aqui nesse gráfico do lado esquerdo, os lucros das empresas têm sido positivos, têm ainda crescido, ou não têm tido grandes revisões para baixo,
E do lado direito, uma coisa que é importante notar é que foi positivo para a Bolsa, é que assim, as expectativas de juros pararam de subir, tá? Os juros ainda não caiu, a Selic ainda está subindo, mas as expectativas se estabilizaram nessa faixa de 15%. E aí o que a gente viu, inclusive, é que as taxas de juros de mercado, que tinham subido bastante, bem acima desses níveis de 15%, começaram a cair. Ao longo de 2025, como um todo, essas taxas estão caindo. Então, esse é um ponto positivo que ajudou também o mercado, né? Toda aquela pressão que a gente viu nos juros no final do ano passado, com inflação alta, o pacote fiscal que desapontou, isso foi sendo desfeito, pelo menos parcialmente, em 2025, e ajudou bastante o mercado. Então outros fatores que precisam começar a ajudar, como eu falei, se a inflação começar a cair, parar de subir, começar a cair, as pessoas conseguirem olhar para frente e ver que a inflação vai cair, isso vai ser, obviamente, um alívio também nos juros. Eu acho que o próximo passo seria esse, para ter uma perspectiva mais positiva para a nossa Bolsa. É isso, tá? A gente começar a ter expectativa de inflação caindo, consequentemente vai reduzir também a expectativa de juros, e aí a nossa Bolsa, que começou o ano positivo, poderia continuar no campo positivo. Tem também a questão das eleições, mas na nossa visão, as discussões sobre eleições ajudaram um pouco no mercado nesse começo de ano, mas ainda é bastante cedo para contar com isso. Tá? É mais importante contar com esse cenário macro internacional que começou a ser positivo para o Brasil, no sentido de começar a vir dinheiro estrangeiro para cá, em primeiro lugar, e segundo, esse cenário de juros subindo muito, chegando ao fim. Tá? Então, acho que quando isso se materializar também vai ser positivo para a nossa Bolsa. E nessa linha, o que é importante acompanhar essa semana? Como eu falei, em primeiro lugar, a divulgação de resultados, muita coisa relevante sendo divulgada essa semana. Segundo lugar, esses dados de inflação, que se de fato eles começarem a mostrar que a inflação está parando de subir, pelo menos, o mercado vai receber positivamente. Tá certo, pessoal? Então, eram esses destaques que a gente tinha para mostrar para essa semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fica aqui a dica para continuar a seguir a gente. Se ainda não seguia, segue a Eleven nas redes sociais, segue lá que a gente tem bastante conteúdo novo sendo postado.